E aí agora, olha a situação do Corinthians. Ele é visto pelo Flamengo como um caloteiro, porque ele está sendo tratado como um caloteiro. O Flamengo diz, você botou um fiador que não me pagou. Você não me pagou. Eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Ou você acha que eu vou fazer negócio de novo, acabei de levar um cano e vou fazer um negócio de novo nessa mesma situação. Não vou. Aí você tem também a situação do Cuiabá. O presidente do Cuiabá chamou o Corinthians de golpe do futebol brasileiro. O golpe do futebol brasileiro. Ou seja, é o Flamengo, que é sim hoje a grande potência econômica do futebol brasileiro, ali ao lado do Palmeiras, são os clubes mais organizados. E você tem até o Cuiabá, gente, que é um clube de expressão muito menor que o Corinthians, chamando o Corinthians de golpe do futebol brasileiro. O que ele está chamando o Corinthians? De caloteiro. Essa é a verdade. Agora, Flávio, como diz o Vamp, pro Vamp, o Cuiabá tem a razão e o Flamengo tem a razão nessa negociação. Agora, realmente é uma coisa assim, sabe? Você citou, o Cuiabá é um time de uma expressão menor, é verdade, mas ele tem direito, não importa se a dívida é grande ou pequena, com quem quer que seja, você tem que pagar suas dívidas, você tem que pagar para o pequeno fornecedor do lado da sua casa, como para um grande banco, quem deve tem que pagar. E o Corinthians, eu acho, sabe... o torcedor não entende muito, eu não estou nem aí também que ele não entenda, que eu não vou ficar dando satisfação. Mas se o torcedor tivesse o mínimo de consciência, ele ia perceber a sacanagem que é feita com o Corinthians. O Corinthians tem 30 milhões de torcedores no mínimo, 30 milhões de consumidores. E o Corinthians deve 2,3 bi. Ou seja, o que rola com esse dinheiro? O que aconteceu? Como é que se chegou nisso? E não se melhora. O Corinthians realmente é um caloteiro. Quem compra alguma coisa e não paga é caloteiro. Isso vale pro cara da esquina, vale pra mim, vale pro Mauro, pro Vampeta e vale pro Corinthians. Quem compra e não paga é caloteiro. Mas como é que um time que tem 30 milhões, uma empresa que tem 30 milhões de consumidores ávidos por consumir, deve 2,3 bi? Repare que há uma grande sacanagem por trás disso. É um negócio pesado. E não muda. Quando troca a direção... pelo menos você cria uma expectativa e tal. Nada. Tá a mesma coisa ou até pior. É um negócio terrível. O torcedor é sacaneado, o clube é sacaneado. Porque não é possível. Qualquer um quer ter uma empresa com 30 milhões de consumidores. O Corinthians tem isso e só se endivida e o dinheiro não aparece e não paga ninguém. E é um caloteiro, sim, Você, torcedor do Corinthians, não tem nada com a história. Provavelmente você paga todas as suas contas em dia. O clube, que tem um potencial que a gente não tem, nenhum de nós tem um potencial no Corinthians, não paga. E é uma vergonha, e tem toda a razão quem não faz negócio com o Corinthians. Eu vivo sempre falando aqui do Seu Madruga. Como é que você vai fazer negócio com o Seu Madruga, Não dá. Se você fizer negócio com o Seu Madruga, você está morto. E o Seu Madruga compra terno novo, e o Seu Madruga pinta a casa, e o Seu Barriga fica louco da vida. O Flamengo já sabe. Só se o Flamengo for trouxa, se tiver algum negócio escuso por trás. Ele não pode aceitar negócio com o Corinthians que não seja confiador confiável. E até o fiador que o Corinthians arruma não é confiável. Tudo no Corinthians é enrolado. Vocês estão vendo o negócio dos patrocínios? É tudo enrolado. E não é de hoje que isso é assim, né? Então, vai fazer o quê? Como é que você vai fazer negócio com isso aí? Eu não trabalho para clube, tá? Em nenhuma hipótese zero. Vamos supor que eu fosse fazer um evento em clube de futebol. De graça você vai. O Mauro faz canto de fazer coisa de graça você faz. Pra Ponte Preta, que eu sempre faço coisa de graça, não tem problema nenhum. Você faz. Eu não acho legal só receber. Eu não acho, mas aí nós também, quem faz não acha que seja errado. Não é uma coisa minha, pessoa acabou. Vamos supor que eu trabalhasse para clubes e eu fosse fazer um evento nos clubes. Eu não ia fazer no Corinthians, a não ser com pagamento adiantado. Não dá para fazer. Vamos supor que eu vendesse pão. Olha, o Corinthians tem um consumo e tal de pão, tal, sua padaria, paga antes. Não tem jeito. Não dá pra você fazer negócio. Porque eu fosse dono de um gerador, negócio de luz aí e tal, você aluga. Não! Paga antes. Não tem como fazer negócio com um caloteiro, que é o caso do Corinthians hoje. Mas aí também, agora eu vou fazer uma pergunta pro outro lado. Se o Flamengo não estava sendo pago em dia pelo Mateuzinho, também o Flamengo já deveria ter feito um contrato diferente, não? Porque o Mateuzinho já não está sendo pago há um bom tempo. Há um bom tempo que o Flamengo reclama da situação do Mateuzinho, que o Corinthians não está pagando em dia a situação do Mateuzinho. Pode ter havido também um amadorismo por parte da diretoria do Flamengo e agora eles querem correr atrás? Porque eles assinaram. Esse contrato está assinado ali. Hugo Souza, 4 parcelas, vai somar o valor de 800 mil euros, 4 milhões e 800 mil reais.
Agora me parece que o Flamengo está vendo que o Hugo Souza está jogando bem e o Flamengo está querendo começar a criar empecilhos. Porque, claro, tem um lado que o Flamengo tem razão. O Corinthians não está pagando, tem sim que dificultar. Mas já não estava pagando antes. Será que o Flamengo também já não errou na hora de assinar esse contrato e aceitar o fiador e aceitar parcelado? Eu não tenho a menor capacidade também para falar se o Flamengo está certo numa negociação, se o Corinthians está certo, se o Cuiabá está certo, e cobrar o que lhe é devido. E todo mundo, evidentemente, qualquer um. Mas eu não tenho assim, o Flamengo podia ter feito isso, aumentado o prazo, ter cobrado, ter trocado o fiador. Eu não tenho a menor capacidade mental, intelectual, profissional para analisar isso. E mais, até quem tem, a gente não tem o acesso aos contratos e nem mesmo a negociação, né? Então a gente não tem que falar, não, foi bom, foi ruim. Claro que quando é muito caro, coitado, vou até citar agora, mas o Leandro Damião, quando o Santos paga 42 milhões de reais, é claro que não se paga. O Memphis Depay, o que está sendo pago por ele, é um absurdo. Em todas as circunstâncias, mesmo se fosse um clube com o dinheiro que tem o Flamengo, com a SAF que tem o Botafogo, com as finanças em dia do Palmeiras, com o investimento dos 4 reais no Atlético Mineiro e outros clubes do Brasil para ficar na realidade atual brasileira, é carésimo. É carésimo. Não estou nem analisando a qualidade dele, a gente já falou, mas só para dizer, o que se paga eu também não quero saber, porque quem deve saber é o clube, quando sabe, é imposto de renda, as autoridades e, claro, advogado, contador, a família do atleta. O que se paga ao Coronado, que é bom jogador, mas é muito caro. Hoje o pai falar, é caro e é barato, e de novo é um juízo de valor que eu não tenho a menor capacidade. Como o Flamengo, historicamente, para pegar essa gestão, Landinho, Braz, Spindle, desde 2019, faz grandes contratações com muito dinheiro e já se fazia muito e se pagava demais, por exemplo, no Vitinho, e acho que o Alcaraz, mesmo bom jogador, não pode ser tão caro como é. E aí você pode pegar outros casos, até por dinheiro. Flaco Lopes resolve, mas se é o jogador mais caro da história do Palmeiras, é complicado. E outros casos recentes que, evidentemente, hoje se tem muito mais dinheiro no Brasil. Ou pelo menos se paga esse dinheiro ou quando se paga. Então, nesse caso específico, eu não tenho a menor moral e condição técnica para avalizar se é bem feito ou mal feito pela parte do Flamengo. Agora, é triste porque são várias as histórias, e não só desta situação e que situação, mas da hoje oposição e que situação deixou para hoje a situação do grupo Renovação e Transparência, que já não renovava e já não era transparente, e essa aqui não me parece transparência, não me parece renovação, e me parece tudo na mesma barca, lamentavelmente furada, como os cofres sangram dessa nau que vai singrando os mares bem turbulentos. Ainda dá para ganhar a Sul-Americana? Claro que dá para ganhar a Copa do Brasil? Claro que dá. O que não dá é para não pagar. E estamos falando do Sport Clube Corinthians Paulista, né? Que, aliás, perdeu nesse último fim de semana um Ari Toledo, um Washington Oliveto e tantas pessoas e no dia do corintiano, 13 de outubro de 77, dia do corintiano, um Pelé, e não só porque é amigo de família, o Washington, mas é um cracaço, como o Ari Toledo era genial, absolutamente. Então, até isso o Corinthians fica, eu não gosto de usar o termo mais pobre, mas fica mesmo. Não só o Corinthians, a vida brasileira sem o Ari Toledo, a vida brasileira sem um outro craque que é o Washington Oliveto, dois gigantescos corintianos, que Deus os tenha, força e luz às famílias. Mas, enfim, e força e luz ao Corinthians também, porque não é só pagar o Cuiabá e outros tantos devedores, e a gente está falando de futebol. E os funcionários, e outros parceiros, né, de outros negócios que envolvem o CCT, que envolve o Parque São Jorge, que envolve a Neoquímica Arena, tantos outros negócios, né, quase que impagáveis, e dívidas impagáveis feitas que sobram agora, e essa situação também está longe de resolver os problemas, além de tantos outros problemas que cria, ou por má digamos, a administração, por má gestão ou por outras coisas más, né, que sobram para o time, sobretudo, que é mais importante para o torcedor corintiano. Como já dizia um grande jornalista, José Roberto Aquino, todos os clubes têm a torcida, só uma torcida tem o clube, que é o Corinthians, mas do jeito que está, não sei o que vai ser. Você falou uma coisa, viu, Thiago, que é importante. Quando a gente fala de grandes dívidas, tipo assim, o Flamengo não vai falir porque o Corinthians não está pagando, né? O Cuiabá teve os seus problemas, não sei como é que é também. Mas o tiozinho que limpa, que corta a grama, a tiazinha da cozinha e tal. Esse pessoal, sim. Lamentavelmente ficou até piada, que é triste, o negócio da marmita, por exemplo, não é uma empresa pequena, mas exatamente isso. Um funcionário e outros parceiros, exatamente. E como é que você vai fazer isso? Esse pessoal entra na justiça, demora um tempão para receber, é uma coisa séria, de necessidade. É coisa do dia a dia, é o trabalhinho do cara, que faz o cara botar comida em casa. E o Vamp também sabe melhor que a gente, pilhado também, que é o seguinte, o administrativo, o financeiro do clube, claro, a presidência, a vice-presidência, gente, eu tenho que pagar isso aqui, mas é o seguinte, tem que pagar esses fornecedores, esses parceiros, alguns parceiros de décadas e tal, só que é o seguinte, precisa pagar isso aqui pode fazer com que a gente atrase salário, atrase premiação, atrase direito de imagem.
Vai sobrar para quem? Para esses caras, porque você não pode perder os caras, não pode perder o jogo, não pode perder o que se investe. Então, isso sobra mesmo para um monte de gente que não é notícia. Ô, Thiago, você sabe que isso é uma sacanagem que todos os clubes fazem, inclusive a Ponte Preta. Claro, Ponte Preta fez. Eles chegam devendo direitos trabalhistas para um monte de gente. Aí eles juntam tudo numa única ação, juntos, 500 ações, 600 ações, e aí o juiz estipula um valor mensal que você vai pagando, sabe, tipo, deve 1 milhão. Aí são 500, 600 pessoas, são famílias, né? E aí o juiz vai estipulando um valor, olha, você vai pagar 25 mil por mês. E aí ele vai priorizando, com idade, com relação a uma série de situações. É uma baita sacanagem, o cara trabalhou e ele é humilde, ele não tem como bater com advogados grandes e tal. Esse tipo de sacanagem, os clubes fazem isso e eles são prestigiados por governos, eles têm uma série de fatores, eles têm isenção de impostos, eles têm terrenos caríssimos que o Estado cede para esses caras. É um absurdo, é uma vergonha, porque eles não pagam os compromissos com pessoas humildes e também com as não humildes, e eles têm todo esse tipo de privilégio. É uma tremenda sacanagem. O Cristiano Dresch, né, que é o presidente do Cuiabá, a gente falou aqui, ele fez um forte desabafo contra o Corinthians, tá? É um cara que costuma falar tudo o que ele pensa, já andou fazendo alguns desabafos aí na época do Davidson, fez vários desabafos aí também com relação à arbitragem, e na minha opinião, ele foi bem. É nesse desabafo que ele fez com relação às dívidas do pagamento do Ranieri, que é um jogador razoavelmente barato, se a gente for falar dos valores, né, que a gente está citando aqui. Ele mesmo diz, 1 mês de salário do Depay pagaria a contratação do Ranieri. E é por isso que ele se revoltou. Ele diz, o Corinthians é um golpe do futebol brasileiro, porque ele não paga ninguém e ele continua gastando uma fortuna em negociações, gente. A gente falava isso no programa. Só o Depay são mais de 3 milhões de reais por mês. Aí vamos colocar aí, né? Vamos ler para vocês a declaração do presidente do Cuiabá. Ele diz o seguinte: a situação do Corinthians é ridícula. O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro com o que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando em 4 milhões por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês para o Depay. E aí ele continua. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que, assim, o jogador só pode entrar em campo se tiver quitado. Se a parcela estiver em dia. Se o jogador tirasse, o jogador X foi comprado do time Y e a parcela está atrasada ou não está pago ou alguma coisa parecida, não pode jogar. O time não pode escalar. Você tem um clube aqui, está disputando para permanecer na primeira divisão, né? É que todo dia sai uma notícia que a conta foi bloqueada, que problema com patrocinador e que está contratando jogadores de seleções. Ou seja, é uma declaração dele que ele deixa claro, né, que para ele, se o clube não tem o pagamento quitado do jogador, se ele não está pagando, o jogador não pode jogar. E não é uma má ideia, porque o Dresch, né, o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, ele fala da situação do Ranieri. Né? O Ranieri, hoje, o Corinthians, ele disputa para não cair para a segunda divisão contra quem? Contra o Cuiabá, gente. O Ranieri era jogador do Cuiabá. Ah, pilhado, mas o Ranieri nem está sendo titular absoluto. Tá bom, mas ele seria titular absoluto do Cuiabá. Ele ajudou muito o Corinthians aí em uma determinada parte do Campeonato Brasileiro. Vamos mais longe. Imagina se o Ranieri faz um gol no confronto do Corinthians contra o Cuiabá. E aí o Cuiabá cai e o Corinthians permanece na primeira divisão. Ele tem, Vamp, ele tem razão nesse desabafo. Agora, uma pergunta para você. Você, como ídolo corintiano, né? Como um dos símbolos do Corinthians, todo evento do Corinthians, você é um dos homenageados. É campeão mundial, campeão brasileiro, fez história no Corinthians. Como é que é, Vamp, para você ver o Corinthians? Porque é o que eu falo, o torcedor às vezes ele não se toca. Alguns torcedores, eu costumo dizer aqui, já me falaram, pô, você não dá moral pro Corinthians.
eu digo, gente, como é que vai dar moral pro Corinthians no atual momento? O atual momento do Corinthians é muito delicado. E aí eu pergunto para você, como é que é, Vamp, para você ver o que o Flávio Prado disse aqui? Que hoje o Corinthians é visto como um caloteiro e o Cristiano Dresch, ele fala, o presidente do Cuiabá, que o Corinthians é visto como um golpe do futebol brasileiro hoje, velho, Vamp. É muito triste, né, Tico? A gente não vê só aqui a parte do Brasil, a gente vê aí o Matias Roa entrando na justiça para poder receber, a gente viu o empresário o Argentino Júnior, o presidente do Argentino Júnior, também falando em relação ao Fausto Vera, né? E outros, quer dizer, são gestões, né? Não está tudo na conta do Augusto, mas também tem algumas coisas que tá. Por exemplo, o Mateuzinho é na conta dele, né? Alguns jogadores que foram contratados. Em relação ao Ranieri, ele sai, o Cuiabá é o único time que nunca caiu. Ele vem lá da Série D, sobe para C, sobe para B, sobe para A, sempre se manteve nas primeiras divisões aí de cada campeonato. Aí está ali disputando com o Corinthians ali na zona de rebaixamento, onde o Corinthians compra um dos principais jogadores da temporada de 2023 pelo Cuiabá e não paga. Né? Aí o cara está lá, o presidente está lá olhando, e olha que deve ter uma amizade muito grande com o Corinthians e Cuiabá, porque metade do time do Cuiabá é tudo ex-Corinthians. Lá tem o Walter, tem o Marlon, tem o Creyson, teve também já o lateral esquerdo. Jonathan Cafu também teve lá. Aquele lateral esquerdo lá, que jogou no Corinthians, jogou no Inter, o Wendel, né? Uma galera, né? Quer dizer assim, aí o cara tá lá vendo, chega o Depay, não sei quanto, quando nada foi não sei quanto, vamos pagar não sei quanto no Félix Torre. O cara quer receber o dele. Então, tá totalmente certo. E aí fica um clube, que nem o Flávio falou. Você abre um comércio, você reza para que as pessoas vão lá, para você fazer o seu comércio, dependendo do que é. Eu abro um açougue, eu quero que a pessoa vá lá frequentar. O Corinthians não, já tem 30 milhões ali. Eu não estou dizendo que os 30 milhões compre tudo, mas já são 30 milhões ali para você fazer negócio, cara. E aí não paga. Agora, ele falou que o jogador não deveria entrar em campo. Eu já penso até mais além, Flávio. Eu vou querer ouvir o Mauro também. Eu acho o seguinte, tem uma lei que se o jogador não for pago por 3 meses, ele pode rescindir de forma unilateral com o clube. Se ele não foi pago 3 meses, pode rescindir e vai embora. Eu acho que deveria ter uma lei também para negociação do jogador. O clube que vendeu o jogador, passaram 3 meses, ele não foi pago, volta o jogador. Porque senão fica muito cômodo. O clube contrata, usa o jogador ajuda o clube que contratou e ele não paga o clube que vendeu, que é prejudicado. Porque ele perde um dos seus grandes nomes. Se ele foi contratado pelo Corinthians, é porque ele era um dos principais nomes do Cuiabá naquele momento. Deveria ter uma lei assim também, Flávio. Se você comprou o jogador, fica 3 meses ou 2 meses sem pagar o parcelamento combinado, devolve e ainda me paga uma multa. Porque também não vou sair com a mão abanando, ele não me pagou e pronto. Devolve e na justiça paga uma multa. Tem que ser criada alguma lei para isso, não só para o Corinthians, tá? Aí eu vou ser bem claro. São vários os clubes que contratam, não pagam, ficam parcelando. Tem jogador que já parou de jogar, que ainda tem dívida para receber. É uma loucura o que acontece no futebol. Mas não devia acontecer isso também, Flávio Prado? É lógico que isso que você fala é perfeito. E nós já tivemos várias leis. Teve uma lei que se você mandasse o técnico embora, não podia contratar outro, a não ser que entrasse em acordo. Aí nós tivemos comum acordo no futebol o tempo inteiro. Nunca é demissão por comum acordo. Mas é tudo esquema do Getúlio aqui, do Vampeta. É tudo, um não paga pro outro, outro não paga pro outro, não paga não sei o quê. E ninguém tem muito interesse nisso, porque é um jogo de interesse. Um paga com o dinheiro do outro e tal. O dinheiro não, o crédito do outro repassa, vira. Essa zona toda interessa para quem está no poder. Os caras gostam, eles gostam de reinar nesse caos. Se você organizar, fizer uma coisa séria, tipo uma liga, a liga vai ter suas normas, que é o que está acontecendo agora. Na Inglaterra, por exemplo, a liga meteu o City no pau, o City meteu a liga no pau e ganhou o primeiro capítulo lá. Primeira parte, o City ganhou.
Mas ali é tudo muito sério, você não pode fugir daquilo. Você vai para a lei, você tem que... Mas aí não tem esse negócio de não dever, de dever, de não pagar e tal. Mas aqui eles fazem e ninguém cumpre nada, porque se você rigorosamente exigir, depois o outro vai fazer a mesma coisa com você. E você sabe, hoje eu não devo nada a ninguém, amanhã eu posso cair inadimplente, sabe como é que é e tal. É muita conversinha, porque o dinheiro não é deles, né, pilhado? É dinheiro do clube. Quando o dinheiro é deles, o Mauro César não gosta de SAF. Eu, ao contrário, eu acho que deveria ser tudo SAF, para que pelo menos fosse empresa com empresa. Não pagou, quebra. Eu acho assim, porque realmente é vergonhoso. Mas ninguém tem muito interesse nisso, né? Eles não conseguem fazer nem liga, né? Também, para que ter liga? Porque você vai ter normas diferentes, você vai ter que cumprir as coisas. E eles não querem. Então essa zona interessa. E para a CBF, então, nossa, quanto mais caos, melhor para a CBF reinar, né? É isso, né, Mauro Betti? Porque, do jeito que eu tô falando aqui, porque eu acho injustiça até pro clube que é certinho. Suponha, eu não sei, tá, qual é a situação do Criciúma, qual é a situação do Cuiabá, qual é a situação do Atlético Goianiense, qual é a situação do Juventude, mas esses clubes do Vitória, esses clubes, né, que gastam menos que o Corinthians, eles estão disputando para não cair. O Corinthians fica se reforçando adoidado, cheio de dívida e não paga as dívidas que tem. Ele pode escapar do rebaixamento por causa disso. Porque ele contratou o Depay, porque ele contratou o Carrilho, porque ele se fortaleceu. Aí os outros que não gastam o que não podem acabar caindo para a segunda divisão. Ou seja, você acaba gerando até uma injustiça nessa disputa ali contra o rebaixamento. Não tem, Mauro, não passou da hora de ter uma lei não só para o Corinthians. Para todo clube que compra jogador e não paga, se ele não pagar depois de 2 meses o parcelamento, volta e me paga uma multa no valor desses 2 meses que você não me pagou. Tem que ter alguma punição, Mauro Betti. Tem que ter, e não é só nesse caso, não é só para o Corinthians, não é só na questão do Cuiabá, não é só outros clubes, é para o futebol. A gente fala ultimamente, até com alguma irresponsabilidade e muita ignorância, todos nós aqui um pouco mais, um pouco menos, sobre, por exemplo, o Instituto do Fair Play Financeiro. Como se fosse... Para o Brasil ainda é uma novidade, quase que uma utopia. Mas para você ter uma ideia, a primeira vez que se pensou, se bolou e se colocou em campo e em prática um fair play financeiro foi em 1963, quando se instituiu a Bundesliga. Quer dizer, e cada um com as suas regras. Na Espanha é um pouco mais duro, na Inglaterra tenta ser mais duro, a Alemanha já foi mais duro e cada um pode fazer. No Brasil, claramente, se pintar, se tenta, de fato, vai ser mais para inglês ver que é uma outra expressão idiomática. Essas tantas que a gente fala sem saber a origem, fala muita bobagem, tipo, por exemplo, cereja do bolo. Pô, a cereja do bolo é a pior coisa que tem, nem cereja é, mas enfim, como se fosse algo bom, né? É horroroso, é a pior coisa que tem no bolo e nem cereja é. Mas tudo bem, deixando de lado essas questões semânticas, mas voltando às financeiras, e como você destacou também, Pilhado, não é só a questão financeira, é a questão ética e de justiça, e algo que é fundamental, que tem nas 17 regras do jogo e deveria ter nas bilhões de regras da economia, da administração e do negócio, do esporte, muitas vezes mais negócio do que esporte, que é a isonomia, né? Então, que as regras fossem mais justas para todo mundo. Você gasta o que você tem. Se você tem muito, você gasta. Se você tem pouco, gasta pouco. E aí, dentro do possível, você vai fazendo essa equação. E é fundamental que se houvesse uma liga para valer mesmo, não 2 ou 15, e que se fundem e que se ferram, para usar um português menos complexo aqui, né? Você já imagina a letra... Com a letra F que se pode falar e se pode pensar, e não se deve dizer, mas se faz é muito, para que a coisa seja mais equilibrada, mais equânime. Porque o pensamento médio do dirigente abaixo da média e da mídia aqui no Brasil é o seguinte: eu vou defender o meu, que está normal, a gente defende o nosso, da família, de todo mundo, mas eu quero que o outro se ferre. Quando a equipe, de um modo geral, os clubes se esquecem, não os clubes, mas os seus dirigentes, seus próceres e paredros, para dizer de algo da época que já se pensava, se é que se pensa assim, que é o seguinte: os outros que se danem, se esquecendo do básico, que para alguém ganhar no futebol, alguém precisa perder ou empatar, tem que ter jogo. E para muitos não tem jogo, né? Alguns dos gestores atuais do futebol só serve o clube deles, só serve a SAF deles, né? E não precisa nem explicitar quais são os casos explícitos e implícitos dessa história. Então o resultado é esse: é um desequilíbrio, um descalabro e situações que você vai empurrando com a barriga, ou com o cotovelo, ou com o fígado. Também tem muito epicondilite, né? Até na nossa
nossa análise muitas vezes rasa da imprensa, que a gente não gosta de um modelo de negócio se não é do modelo de negócio do meu time. Ou a gente defende empedernidamente o nosso negócio, porque pode prejudicar o outro, um rival neste momento ou um rival histórico. Também acontece muita coisa e, claro, não há um só modelo. O mesmo esquema da SAF, tem vários tipos de SAF. A que está dando muito certo, como a do Botafogo, você pode e deve discutir muito. A que deu muito errado no Vasco 777, a troca de comando da SAF do Cruzeiro, há várias situações. A do Fortaleza que já começa ajustada, porque o ex-presidente brilhante Marcelo Paz assume a SAF do Fortaleza. Negócio de um grupo que você não tem como dizer não, do maior grupo de futebol do mundo hoje, que é do Manchester City, que tem 13 clubes, inclusive 90% da SAF do Bahia. Eu só vou te cortar rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan aqui. Em 5 segundos a gente tá na rádio e no YouTube. Impressionante. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, devolvendo a palavra pro Mauro Betti sobre essa situação do Corinthians, Mauro. Voltando, e agradecendo ser meu pilhado, temos que travar aqui, mas só para dizer isso. Então, assim, tem negócio. Se você quiser fazer a SAF, faça. E não é só para pagar dívida, só num clube numa situação falimentar ou além disso, num buraco desgraçado e muitas vezes criado não só pela economia do país, mas pelo próprio clube, ou pelos seus dirigentes, por uma série de circunstâncias. Mas você pode criar SAF, se quiser, não pode, como, por exemplo, um modelo inegavelmente de sucesso, 10 de 13. Não é só desde 2019, desde 13 do Bandeira de Melo, vai ter eleição agora no Flamengo, todo mundo era meio que do mesmo grupo, vai ter um choque de vaidades, né? Aí do Clube de Regatas Flamengo, né? Que é composto o Flamengo pelo Landim, pelo Spindel, pelo Braz e por 2 candidatos, inegavelmente, do Chile Abranches, o BAP, os outros também um pouquinho mais, mas também não vou ficar analisando o ego de ninguém, né? Eles que fiquem com os egos e que façam o melhor, como muitos deles já fizeram pelo próprio Flamengo, em momento histórico espetacular do Flamengo, mas, de novo, não foram eles que criaram o Flamengo, o Zico, o Dida, o Carlinhos, o Nelsinho, o Domingos e o Leônidas. Então, pilhado, para resumir aqui, já falei bastante, não pode ter essa discrepância, não pode ter esse descalabro, ainda mais porque, de novo, como acontece no negócio do futebol e acontece em quase todos os negócios da nossa vida, o mais forte acaba, não é que ele ganha do mais frágil, ele pisa no mais frágil, ele arranca o teto, arranca a grana, arranca a alma, arranca quase que tudo. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se, não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!